Mais uma vez te convido a fechar os seus olhos. Paizinho lindo, nós vamos agora para um momento de palavra. Queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor já falou conosco em meus louvores. O Senhor já se manifestou através das orações. Já tivemos a oportunidade de agradecer, Pai, ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e também te pedir que o Senhor abra portas. Agora vamos mergulhar em um momento de palavra. E o que eu te peço, Pai, é que o Senhor venha falar aquilo que está no seu coração para a sua igreja. Eu me coloco como mensageiro, o Senhor é a mensagem. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha fluir através de nós com seus rios de águas vivas. Que eu só fale aquilo que está nos seus lábios. Que eu só pense aquilo que está na sua mente. Que eu sinta aquilo que está no seu coração para esse tempo. E que juntos nós possamos ser edificados, abençoados, encorajados, exortados pela Tua palavra. Eu declaro em nome de Jesus mentes cativas ao Senhor. Corações como uma boa terra adubada, preparada para receber a semente dos céus. E eu oro em nome de Jesus. Amém, gente? Carinhosamente te convido a abrir a palavra do nosso Pai no livro de Atos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós leremos a partir do versículo 11. Está escrito assim: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu assustado para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Ao perceber isso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vocês se maravilham com isso? Por que vocês olham para nós como se nós, pelo nosso próprio poder ou piedade, pudéssemos fazer esse homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Aqueles que vocês traíram, negaram perante Pilatos, quando ele havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedisteis que vos concedessem um homem homicida. De sorte, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nós somos testemunha disso. Pela fé, o nome de Jesus é esse mesmo nome que fortaleceu esse homem. E agora vocês podem ver e reconhecer. Sim, a fé em Jesus deu a esse homem saúde perfeita, na presença de todos vocês. Agora, irmãos, eu sei que o que vocês fizeram foi por ignorância. Também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que anunciara pela boca de todos os profetas, que Jesus Cristo havia de padecer. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos. Aleluia. Irmãos, essa é uma pequena parte da oração mais poderosa, ou da pregação mais poderosa que a terra já ouviu. No final dessa pregação, mais de 5.000 pessoas, elas vão ser alcançadas pela graça. Essa é a famosa pregação de Pedro, onde toda uma realidade foi transformada. Mas o que me chama a atenção é como um homem que há alguns dias atrás, temendo pela sua própria vida, buscando de todas as formas se proteger, sendo capaz até de virar as costas para aquele que deu uma nova vida para ele, agora, com tamanha ousadia, ele profere
essas palavras. Hoje nós vamos falar sobre recomeço. Hoje nós vamos falar sobre uma nova oportunidade que a graça nos apresenta todos os dias. Todos os dias nós precisamos recomeçar em muitas áreas das nossas vidas. Quem sabe você entra nessa casa essa noite, ou você nos ouve da sua casa, olhando para aquilo que você está vivendo, e mesmo sabendo que você precisa recomeçar, você não encontra forças, você não encontra disposição, você não acredita que seja possível você viver e experimentar algo novo. Afinal, você olha para a sua vida e vê tantas marcas, tantas cicatrizes que lembram tudo aquilo que você viveu. Por isso recomeçar é tão desafiador. Porque no começo nós temos uma certeza, vai dar certo. Nós empenhamos toda a nossa força, dedicação, nós colocamos fé, nós oramos. Mas quantas são as coisas que mesmo a gente fazendo isso tudo, nós não conseguimos alcançar aquilo que nós esperávamos. E nos sentimos fracassados. Nos prostramos. E muitas vezes nos autossabotamos. Porque reduzimos o nosso Deus àquilo que nós estamos vivendo. As experiências que nós tivemos. Nos preocupamos com os sabotadores de propósito. O que as pessoas vão pensar se eu recomeçar? Nos autossabotamos. Será que eu não vou viver o mesmo ciclo? Será que eu não vou perder tempo? E muitas vezes até nos envergonhamos. Será que Deus ainda vai me perdoar? Nós pegamos Deus e colocamos dentro de uma caixa, onde a nossa mente determina quem Ele é e os projetos que Ele tem para nós. Porque nós pensamos, a partir de agora é impossível. Como se Deus se reduzisse a quem nós somos. Como se Deus tivesse os mesmos pensamentos que nós temos. Irmãos, Deus não tem problema com as nossas crises. Jesus não tem problema com a sua crise. E é por isso que agora Pedro está tendo a oportunidade de recomeçar. E é por isso que você tem oportunidade de recomeçar em qualquer área da sua vida que hoje você olha, está destruída. Sabe, um dia eu pensei em desistir de tudo. Eu cheguei no SEI há mais ou menos 11 anos atrás. Eu já tinha feito pré-teológico, eu já tinha passado por assembleia, já tinha recebido votação da igreja para seguir para uma escola, uma faculdade de teologia. Só que eu vivi uma grande frustração. E essa frustração criou uma grande ferida na minha alma. E naquele momento eu acreditei que tudo aquilo que um dia Deus já tinha me revelado que Ele faria na minha vida, teria se findado. E agora eu quero perguntar para você, é para você mesmo, o que Deus prometeu para você, que ainda não é real, mas no seu olhar é impossível de acontecer? Para mim, estar nesse lugar, no altar, ministrando, era algo impensável. Porque eu me alimentava das minhas dores. Eu lambia as minhas feridas. E eu usava como muleta para, de alguma forma, eu me manter
aprisionado no fracasso. Eu aceitava tudo aquilo que Satanás determinava a meu respeito. Porque todas as vezes que eu pensava em me aprofundar naquilo que Deus queria, vinha uma vozinha no meu ouvido: rapaz, de novo. Você vai se decepcionar de novo. Você vai abrir o seu coração e tentar de novo. Você não vai conseguir de novo. Imagina se eu acredito. Imagina se eu continuo preso a esse sentimento agarrado. Seria realmente impossível. Mas quando eu entendi que Jesus não tem problema com as minhas crises, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele já sabia de tudo aquilo que eu viveria, e mesmo assim Ele resolveu dispensar uma promessa sobre a minha vida. Eu percebi que tudo que eu precisava era me lançar novamente, sem me preocupar com o que eu passaria, com as dores que eu viveria. A minha parte é acreditar e me lançar. Mas, irmãos, acreditar no que Deus tem para nós é a mesma coisa que nós estarmos na beira de um precipício. E ao olhar para frente, você só vê aquele abismo sem fim. Um mundo de incertezas. E talvez tudo dizendo que não, que vai dar errado. Mas mesmo assim, abrir os braços e se lançar. Na certeza que aquele que prometeu é fiel para todas as vezes que as incertezas vierem sobre a sua vida, você tem que dizer para si mesmo: Deus está fazendo exatamente tudo aquilo que Ele prometeu. Deus está fazendo exatamente um caminho onde não existe possibilidade. Porque Ele não tem problema com as nossas crises. Jesus já ressurreto. Marcos capítulo 16. Irmãos, Jesus tinha ficado 3 dias como Jonas no ventre da terra. E quando Ele ressurge, Ele aparece para 3 mulheres, Maria, Maria Madalena e Salomé, e diz: olha, avisa os meus discípulos e a Pedro. Calma aí. Pedro não era um discípulo? Pedro não era alguém do círculo íntimo de Jesus? Só que, mesmo não estando com o corpo presente, Jesus sabia tudo aquilo que estava no coração de Pedro. Pedro carregava a dor da culpa de ter negado Jesus. Pedro carregava a frustração de, no momento que ele poderia fazer tudo aquilo que ele prometeu que faria por Jesus, ele preferiu salvar sua vida. Ele preferiu virar as costas para suas palavras. Ele preferiu ir embora. E quantos de nós aqui nessa noite fomos embora? Nós abandonamos o propósito. Nós abandonamos a promessa. Nós estamos apenas vivendo, sobrevivendo, acreditando que Deus esqueceu de tudo aquilo que Ele já falou ao nosso respeito. Todos os seus dias estão escritos no livro do Senhor, mesmo antes deles existirem. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece os nossos pensamentos, mesmo antes deles virem à nossa mente. Só que nós preferimos acreditar no que Satanás diz. Que acabou, que se findou, como se
nossa desistência tivesse pego Deus de surpresa. Mas Jesus sabia aquilo que Pedro estava sentindo. Por isso, ele faz questão de chamar Pedro pelo nome. Cara, avisa Pedro. Porque naquele momento Pedro já não se sentia mais um discípulo. Ele já não se sentia mais digno. Ele já não se sentia mais importante. Ele era apenas um alguém que ouvira dizer que Jesus tinha ressuscitado. E mesmo assim, em João, no capítulo 21, Pedro está com alguns discípulos e ele diz: olha, eu vou voltar a pescar. Cara, isso é poderoso demais. Pedro resolve voltar para o mesmo lugar que Jesus encontrou ele pela primeira vez. Pedro abandonou tudo. E ele resolveu recomeçar sua vida. E para isso, ele voltou para aquilo que ele sabia fazer: pescar. A pergunta que eu te faço nessa noite: será que o lugar que você está hoje não é o mesmo lugar que você estava quando Jesus te encontrou pela primeira vez? Porque o mar para Pedro representava frustração, dor, desesperança. E ele está ali empreendendo força naquilo que ele já não ama mais fazer. Porque ele já tinha experimentado Jesus. Ele já tinha provocado milagres. Ele já tinha visto com seus olhos mortos ressuscitarem, coxos andarem, cegos enxergarem, surdos estavam ouvindo. Ele ouviu isso tudo. Como esse homem iria satisfazer pescando novamente? Cara, depois de tudo que Jesus já fez na sua vida, como se você se conforma com esse lugar? Como você aceita isso para você? Olha tudo que ele já fez. Só que de repente, mesmo sem pegar nada a noite toda, mesmo cansado, frustrado, uma voz ecoa da margem do mar de Tiberíades: ei, vocês pegaram alguma coisa? E a resposta foi: e vem uma ordem: lancem a rede do outro. Deus manda te dizer: lança a rede do outro lado. 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 E agora a rede está cheia de... E é nesse momento que Pedro e João trocam algumas palavras. E Pedro percebe que quem está na margem é Jesus Cristo. Irmãos, Jesus 100% Deus, com seu corpo glorificado. Jesus já tendo nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Jesus já como o cordeiro digno de abrir os 7 selos no Apocalipse. Jesus já o rei prometido que iria reinar eternamente. Jesus, o leão da tribo de Judá. Esse Jesus, ele vai de encontro a homens feridos. Ele vai de encontro a homens machucados. Ele não leva em consideração as escolhas que aqueles homens fizeram. Cara,
Esse amor é avassalador. Esse amor é violento demais para resistir. Pedro, quando percebe que é Jesus, ele se cinge das suas roupas e ele já não quer saber mais de nada, ele se lança no mar. Sabe por quê? O peixe não era importante para ele, era uma fuga. O que ele fazia era uma fuga. E quantos de nós nessa noite estamos fugindo? Quantos de nós estamos correndo sem direção? Buscando algo que dê sentido à nossa existência, quando na verdade o sentido da nossa vida, a essência, vai estar quando eu estiver no lugar que Ele determinou que eu estivesse. Quando eu estiver fazendo aquilo que Ele planejou, que Ele sonhou no seu coração. E Pedro chega até Jesus. E ali eles conversam. Para surpresa de todos, Jesus estava fazendo um churrasco de peixe. Na churrasqueira tinha peixe e pão. Quantas vezes nós corremos atrás de coisas que Jesus tem para nos entregar? E eles sentam e eles comem. Então Jesus chama Pedro. Pedrão, vem cá. Vamos bater um particular. Ele deixa os outros discípulos. E ele faz 3 perguntas a Pedro. Quantas vezes Pedro negou Jesus? A primeira pergunta é: Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Eu te amo. E nós poderíamos falar dos tipos de amor, ágape, filéu, só que nós não temos tempo. E ele faz a segunda pergunta, e a segunda pergunta é: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. E mais uma vez Jesus pergunta: Pedro, você me ama? E a palavra vai dizer que naquele momento o coração de Pedro se entristeceu. Ele não conseguia perceber, mas um bálsamo de cura estava sendo derramado sobre ele. E Jesus pergunta: você me ama mais do que os outros? E Pedro responde: você sabe que eu te amo, mestre. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhinhas. Volte para o propósito. Eu te chamei para ser um pescador de homens. Jesus não chama Pedro e pergunta: por que você me negou? Por que você me traiu? Por que você me abandonou? O único sentimento no coração de Jesus era que Pedro entendesse o tamanho do amor que ele sentia por Pedro. E agora, Pedro se sente perdoado. E, irmãos, quando nós nos sentimos perdoados, nós estamos prontos para voltar para o propósito. Quando nós nos sentimos perdoados, não tem nada que Satanás possa falar que vai roubar de nós a certeza que Ele nos ama. Quando nós nos sentimos perdoados, não tem nada que Satanás possa fazer que de alguma forma vai nos roubar de quem Ele é. Quando nós nos sentimos perdoados, as nossas marcas, as nossas feridas se transformam em cicatrizes, e essas cicatrizes agora nos mostram o tamanho do amor dele por nossas vidas. E agora Pedro estava entendendo. Pedro estava pronto para voltar para um lugar. E esse lugar não é um lugar físico. Pedro estava pronto para voltar para um lugar espiritual. O centro da vontade de Deus. O propósito que Deus determinou sobre a sua vida. E ele volta. E o livro de João acaba. E começa Atos dos Apóstolos. E no capítulo 1, Jesus sobe aos céus.
No capítulo 2, o Espírito Santo é dispensado. E no capítulo 3, Pedro e João estão indo ao templo para orar, na hora nona, 3 horas da tarde, quando de repente, um homem vira para eles e pede esmola. Nós precisamos falar desse homem. Um homem que está há 40 anos aprisionado. Esse homem era deixado ali todos os dias para pedir esmola. Ele era estigmatizado, considerado um pecador. Era alguém indigno, era alguém impuro, era alguém que ninguém tocava. E esse homem todos os dias olhava pessoas, fariseus, saduceus, sacerdotes indo em direção ao templo, adorar a Deus. Mas o Deus dos pais deles. Eles não tinham entendido quem era Jesus. E quando ele está ali, e o templo era um lugar muito bom para receber esmolas. Por quê? Porque ali os religiosos gostavam de se amostrar. E aí eles davam ofertas de esmolas valiosas, legalistas, acreditando que aquilo que eles faziam era mais importante do que aquilo que eles se tornavam. Então eles tinham a capacidade de olhar para aquele homem, entregar um bocado de moedas, mas não tinham empatia, não tinham amor. Continuavam repugnando aquele homem. Mas a esmola era suficiente. Só que naquela noite, naquela tarde, algo mudaria a vida deles para sempre. Ele está lá, sentado. Pedro e João faz como quem vai de passagem. E aquele homem chama Pedro e João. A palavra vai dizer que Pedro olha dentro dos olhos dele. Aquele homem esperava receber esmola. Aquele homem não tinha expectativa de nada que não fosse isso. Mas naquele dia ele recebe algo muito poderoso. Algo que mudaria a vida dele para sempre. Porque Pedro vira e diz: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta agora em nome de Jesus. E a palavra vai dizer que de repente o tornozelo daquele homem volta para um lugar. E ele dá um pulo, ele dá um grito. E ele fica tão enlouquecido com aquilo que ele recebeu, que ele não consegue parar de festejar. Afinal, aquilo que era uma prisão, aquilo que era um lugar de limitação, aquilo que tornava ele impuro, aquilo que revelava para todos que ele era um pecador, tudo aquilo foi quebrado quando ele encontrou uma pessoa. E não foi Pedro, não foi João, foi o próprio Jesus Cristo. E ele se agarra a Pedro e a João. E agora ele vai para um lugar que ele nunca tinha entrado na vida dele. Imagina aquele homem olhando o templo e pensando: eu nunca vou poder entrar aí. Esse lugar não é para mim. Os religiosos vão lá, adoram Deus, se purificam da forma deles, mas existe um limite e eu não posso passar desse limite. Assim era a nossa relação com Deus. O pecado colocou limite. Agora nós não somos dignos de entrar na presença do nosso Deus. Até que um dia, na cruz do Calvário, o sangue de um justo foi derramado. E agora
o véu que separava, aquilo que trazia separação entre o homem e Deus, é quebrado. E aquele homem vai junto com Pedro e João para dentro do templo. E aí nós chegamos na parte que nós lemos, porque todo mundo conhecia ele. E as pessoas ficam assustadas. Afinal, é aquele coxo, é aquele paralítico, é aquele pecador, é aquele mundo. Agora ele está olhando, agora ele está aqui dentro, agora ele está andando, agora ele está limpo. É isso que Deus quer fazer com você. Curar as suas feridas, limpar as suas vestes, para que você tenha acesso à presença de Deus novamente. E o povo começa a olhar para Pedro e para João como se eles tivessem curado aquele homem com as suas próprias forças. Então Pedro começa dizendo: por que vocês olham para mim e para João como se nós, com o nosso poder, com a nossa bondade, tivéssemos feito isso? Cara, Pedro dá uma lição de humildade para muitos pastores que se acham portadores da presença de Deus. Para muitos homens e mulheres aí que se dizem homens e mulheres de Deus, que de alguma forma se beneficiam daquilo que Deus faz. No momento que todo mundo olhou para ele com admiração, no momento que todo mundo olhou para ele querendo entregar reconhecimento, ele falou: ei, eu não posso fazer nada disso. E isso só é possível porque Jesus Cristo, o santo e fiel, fez através de mim. Deus procura pessoas com esse coração, que entendam que são apenas um instrumento para aquilo que Deus quer fazer. Deus não quer o seu talento. Deus não quer as suas habilidades. Ele só quer que você se coloque como um canal. Eu já falei aqui muitas vezes, por mais que não pareça, eu sou muito tímido. E a primeira vez que eu apresentei um trabalho na escola, o professor pediu para eu sentar. E ele falou: cara, você não serve para isso. Você não serve para falar em público, você nunca vai falar em público. Ali, ele tentou colocar uma estaca e colocou. E hoje eu percebo que o que aquele professor falou era verdade. Que se eu andasse por mim mesmo, se eu falasse por mim mesmo, se eu achasse que alguma coisa vem de mim, seria impossível. Mas a partir do momento que eu entendi que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, que Ele não precisa que eu saiba falar, Ele não precisa que eu saiba pregar, Ele só precisa que eu o ame. Ele só precisa que eu gaste tempo na sua presença. E Pedro continua: olha, esse Jesus, vocês mataram ele. Vocês tinham a oportunidade de soltá-lo. Pilatos colocou ele e Barrabás, um do lado do outro. Vocês preferiram o homicida. Ele é aquele que Abraão, que Isaac e que Jacó apontaram. Todos os profetas falavam dele. E vocês não perceberam que ele estava aqui. Toda a história sempre apontou em uma direção: Jesus Cristo. Nós podemos falar sobre Moisés. Cara, foi um libertador, um homem abençoado, mas está morto. Nós podemos falar sobre Davi. Foi um homem segundo o coração de Deus, mas está morto. Nós podemos falar sobre Abraão. Foi o pai da fé, mas está morto.
Nós podemos falar sobre Isaac, o filho da promessa, mas está morto. Mas quando nós falamos de Jesus Cristo, nós temos a certeza que nesse momento Ele está sentado à direita do Deus Pai. Porque a morte não foi capaz de vencê-lo. E Pedro continua: Deus o ressuscitou. E agora Ele está à direita do Deus Pai. E agora Ele vira para o povo e diz: olha, eu sei que vocês fizeram isso com ignorância. Eu sei que vocês fizeram isso porque Deus já tinha determinado que Jesus ia ter que padecer. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se converter. E olha que interessante, porque ele coloca duas palavras: arrependimento e conversão. O que é o arrependimento? É quando eu olho para mim e eu percebo aquilo que eu me tornei. É quando eu olho para mim e eu percebo que eu preciso desesperadamente de um Salvador. Eu preciso de alguém que me molde. Eu preciso de alguém que me direcione. Eu preciso de alguém que me salve de mim mesmo. Isso é arrependimento. É quando eu tenho um encontro com a graça. Só que eu não posso parar no arrependimento. E algumas pessoas param no arrependimento e ficam a vida toda se arrependendo, pedindo perdão, pecando, se arrependendo, pedindo perdão. É necessário que haja a conversão. E a conversão é uma mudança de estilo de vida. A conversão é uma metanoia. A conversão é quando eu entendo que agora que Cristo está em mim, as coisas velhas se passaram e tudo se fez. E tudo se fez novo. A conversão é quando eu entendo que tudo que eu vivi até agora não se compara com uma nova vida que eu vou ter na presença do meu Deus. A conversão é uma mudança de rota. E aqueles homens ficam assustados e os religiosos ficam alucinados. E a palavra vai dizer que eles buscam de alguma forma criar um caminho para matar os discípulos. Só que eles não podiam negar. Tinha um milagre ali na frente deles. Tinha alguém que há 40 anos estava aprisionado, mas agora anda. A multidão estava em êxtase. As pessoas estavam se arrependendo. E um grande mover estava acontecendo. Tudo isso porque um homem resolveu acreditar que é possível recomeçar. A pergunta que eu te faço nessa noite: se foi possível para Pedro, se foi possível para João, se foi possível para Tomé, por que não é possível para você? Será que esse Deus mudou? Será que esse Deus, ele trabalha de uma forma na vida de uns e de outros ele despreza? Por que não com você? E é muito normal a gente achar que não é possível, porque a nossa carne luta contra o espírito o tempo todo. É muito normal a gente ficar com medo. Mas o que nós não podemos é ficar parados, estagnados, acreditando que não é mais possível. Porque quando nós fazemos isso, nós limitamos Deus ao que nós estamos vivendo, a quem nós somos. Sabe o que é mais incrível? Ele não veio para os bons. Os bons não precisam de médico.
Ele não veio para os justos. Os justos, a própria justiça deles basta. Mas ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Ele veio mostrar que existe um novo caminho para mim e para você. Uma chance de recomeçar e viver algo novo na presença dele. Por mais que você não perceba, por mais que você não consiga ver, ei, Deus está fazendo algo novo. Tem algo sendo gerado nos céus. E Ele quer manifestar através da sua vida. E você que deseja isso, eu te convido a se colocar de pé no seu lugar. Nada novo achei. C.S. Lewis, no livro Evangelho Puro e Simples, ele fala algo muito poderoso. Ele fala o seguinte: ou Jesus é um lunático, um doido, ou Jesus é um mentiroso, ou Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Ou Jesus é um lunático, porque ele diz que ele é Filho de Deus. Ele fala umas coisas totalmente sem sentido. Para viver, tem que morrer. Para ganhar, tem que perder. Aquele que é triste é o que é feliz. Ou ele é um mentiroso, porque ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele diz que é o Messias enviado. Ele diz que é o Cordeiro de Deus. Ou verdadeiramente ele é o Filho de Deus. E se ele é o Filho de Deus, nós temos que aceitar que todos os dias existe uma nova possibilidade de recomeço. Agora, nós vamos escolhendo o que nós acreditamos. Se você acreditar que Jesus é um doido, um lunático, a sua reação vai ser a seguinte: você não vai dar ouvidos ao que ele fala. Você não vai se interessar com o que ele fala. Porque alguém aqui para conversar com doido? Alguém dá atenção a pessoas que não têm uma variação, que têm uma variação de mente? Nós acreditamos que Jesus é um mentiroso quando nós não acreditamos naquilo que ele fala. E nós aceitamos a vida como ela é. Afinal, eu nasci assim, eu sou assim e eu cresci assim. Pau que nasce torto nunca, você sabe, né? Nunca se endireita. Mas o carpinteiro trabalha com madeira. E o carpinteiro sabe manusear e deixar a madeira com o seu maior potencial de uso. E nós vamos acreditar que Ele é o Filho de Deus quando nós vamos aceitar que Ele nos ama, que tudo aquilo que Ele prometeu é possível nas nossas vidas. E é quando nós vamos esquecer das coisas que para trás ficaram e olhar para uma nova vida, uma nova oportunidade que está diante de nós. Nós não temos tempo e por isso nós vamos ter que orar. Mas se essa palavra falou com você, se você entende que precisa recomeçar hoje, precisa entregar o controle da sua vida nas mãos de Jesus, eu queria te convidar a erguer suas mãos onde você estiver. Amém. Isso, amém. Essas pessoas corajosas, eu queria que vocês viessem aqui à frente. Com ousadia saíssem do seu lugar. Isso. Isso. Eu quero te deixar desconfortável e verdadeiramente você caminhar para esse novo. Isso. 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 E eu quero fazer um segundo apelo.
Para você que nessa noite, eu vou pedir para acender um pouco a nave. Para você que nessa noite deseja reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu queria que você também erguesse as mãos onde você estiver. Irmão, chega para cá. Vem para cá, você que ergueu a mão, isso. Isso, vem para cá. Você que ergueu as suas mãos e hoje quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso. E eu queria convidar toda a igreja a fechar os olhos nesse momento. Erguer as suas mãos em direção ao altar. E eu quero te convidar agora a profetizar sobre essas vidas. E em nome de Jesus, Pai, nós queremos declarar a sua vida invadindo a vida desses homens e mulheres que estão aqui à frente nesse momento. Homens e mulheres que reconhecem, Pai, que precisam de um Salvador. Precisam de alguém, Pai, que segure nas suas mãos e levem eles para um novo momento. Ah, Pai, recomeçar é difícil. E Satanás fica tentando a todo momento dizer: não é possível, não vai dar. Você é isso que você está vivendo. Mas nessa noite nós queremos declarar em nome de Jesus uma porta de esperança se abrindo. Nós queremos declarar ministérios sendo restaurados, homens e mulheres novamente vivendo o propósito. Assim como o Senhor fez na vida de Pedro, de João, faça na vida desses homens e mulheres nessa noite, Pai. Ah, Deus, esse homem e mulher que resolveu se entregar ao Senhor, reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu te peço, Pai, dê força nessa nova caminhada, Pai. Ajude a vencer os desafios que estão por vir. Porque de todas as formas, a nossa alma, Satanás, vai tentar nos dizer que não é possível. Vai tentar dizer que vai passar, que é só um sentimento inicial. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E eu quero declarar em nome de Jesus que esses homens e mulheres vão permanecer. Eles vão viver um novo. E assim como o Senhor fez na vida de Pedro, em breve nós estaremos ouvindo testemunhos daquilo que o Senhor vai fazer nessas vidas. E eu oro em nome de Jesus. Vá em paz, que Deus te abençoe, que você tenha o resto de semana abençoado, que todas as promessas, todas as bênçãos de Deus se tornem reais na sua vida. Vai com Deus. Você que recebe, eu te convido a aplaudir ao Senhor. Vai na paz, irmão.